Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa semana 2 do PET de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreva, dê like nesse vídeo, comenta e também compartilhe com os colegas de vocês. Mesmo as aulas voltando, eu vou continuar fazendo vídeo aqui no canal, então toda semana tem vídeo aí, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre as leis abolicionistas. Após a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, ganha força a campanha abolicionista no Império do Brasil. Mais e mais pessoas passam a defender a liberdade dessa população, penalizada como propriedade sem liberdade. Mas os principais donos de escravizados eram justamente aqueles que detinham o poder de aprovar ou não mudanças nas leis. Então a gente vai ver a campanha abolicionista, né? O que é essa campanha abolicionista? É a campanha para acabar com a escravidão, né? Com a escravização de pessoas. Então, isso que é os abolicionistas. E a gente vai ver que existiam grupos que lutavam a favor da abolição e existiam grupos que eram contrários à abolição. E justamente os grupos que estavam no poder, justamente os grupos que controlavam, né, as leis, eram os grupos que eram contra a abolição. E por que eles eram contra? Porque eles eram donos de escravos, né? Então eles não queriam que a escravidão acabasse. Mas vai chegar um ponto que isso vai ficar impossível de se aguentar, né? A gente vai ter a pressão de diversos setores, a gente vai ter pressão internacional e a gente vai começar a ter leis que vão colocar fim na escravidão. E aí a gente tem o que a gente chama de leis abolicionistas. A primeira lei abolicionista, de 1850, é a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir a entrada de novos africanos no Brasil. Então ela vai proibir o tráfico de escravizados. Na prática, ela impede que você tenha a compra, né, de escravizados que venham da África, mas ela permite a venda dentro do próprio país, né? Então a gente vai começar a ter um movimento de algumas regiões vendendo escravizados para outras regiões. Em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre. Determinou que os filhos de escravos deveriam nascer livres. Então, a partir daquela data, todos os filhos de escravizados que nasceriam livres. Essa lei, pessoal, ela é um pouco problemática. Por quê? Porque se você parar para pensar, a mãe vai dar à luz, né? A criança vai nascer livre, só que a mãe vai continuar sendo uma escravizada. E ela vai ficar com o filho, que vai acabar sendo tratado como um escravizado, né? E além disso, a lei ainda permitia que por um período de tempo ele ficasse, né, sob a tutela da mãe e do seu dono, né? Então, a lei do ventre livre era um pouco problemática por causa disso. Em 1835, a Lei do Sexagenário tornou livres os pouquíssimos escravos com mais de 60 anos. Muito importante essa colocação aí, ó, pouquíssimos escravos com mais de 60 anos. Por quê? A Lei do Sexagenário, ela eliminava, né, a escravidão, ela dava liberdade para os escravizados com mais de 60 anos, mas eram muito poucos que conseguiam chegar até essa idade, né? A gente sabe que devido à violência, devido à falta de alimentação, de saúde, de diversos aspectos, né, a vida de uma pessoa escravizada, ela era muito, acabava muito cedo, né? Então a maioria não chegava aos 60 anos. Então libertar eles era praticamente, não tinha quase ninguém para ser liberto. Além disso, né, a gente tem que pensar o seguinte, uma pessoa com 60 anos, ela vai ser liberta, né, e ela vai viver do quê? Né? Será que alguém daria um emprego para ela nessa época? Né? Ela não teria nada para viver de sustento, porque ela foi escravizada a vida toda, né? Então também é uma lei bem problemática. Até que, em 1888, é assinada a Lei Áurea, que vai declarar extinta a escravidão no país. Então, finalmente, em 1888, a gente tem uma lei que vai extinguir, que vai acabar com a escravidão no Brasil. Então, essas aí são as leis abolicionistas. Bom, o fim da escravidão não significou necessariamente inserção socioeconômica e melhoria da vida de negros, negras e pardos e pardas. Essa população continuou sofrendo discriminação, segregação, falta de empregos, de salários dignos, de moradia. E devido aos conceitos racistas da época, era defenestrada e pretendida frente aos imigrantes brancos de origem europeia. As populações indígenas, consideradas tolas e ingênuas, além de ocuparem terras de interesse de fazendeiros e imigrantes, também foram vilipendiadas. Então a gente tem aí vilipendiadas. Então a gente tem aí, né, esse é um texto do próprio PET, pessoal, que vai trazer essa informação de que
a escravidão teve fim, a escravização teve fim, só que não houve uma inserção dessa população dentro da sociedade. Então os ex-escravizados, eles não receberam indenização, que seria o justo, né? O mínimo, eles deveriam receber uma indenização pelo período que eles ficaram, né? Sobre o controle, né, dos seus senhores. E eles não receberam uma inserção no mercado de trabalho, uma moradia, nem nada disso, né? Então a gente vai ter uma grande população que vai ser tirada das fazendas, vai sair de lá, né? Eles não querem mais viver lá, né? E não vai ter emprego, não vai ter lugar para viver, e aí a gente começa a ter uma separação. E além disso, a gente vai ter uma visão extremamente racista, né, na época, que a ideia era que, não, a gente vai trazer imigrantes europeus, que os brancos são melhores, então a gente vai colocar eles nos empregos, né? Então, mais uma vez, é uma visão extremamente racista, uma visão extremamente errada, que a gente vai fazer com que esses ex-escravos não sejam inseridos dentro da sociedade. Por outro lado, os indígenas também, né, as populações indígenas, vão ser vistas como tolos, ingênuos e vão também passar por esse processo de segregação. Exclusão. Dados confirmam que os negros no Brasil ainda vivem uma escravidão moderna, provocada por um profundo contexto de desigualdades. O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que em 2018 o desemprego da população negra correspondia a 64,2% no país. As mulheres negras têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. No mundo do trabalho, as trabalhadoras negras do Brasil são a maioria das chefas de família, mães solos. A maioria das trabalhadoras domésticas, muitas sem carteira assinada, muitas na informalidade. São as primeiras afetadas pela retirada de direitos, pela crise econômica e pelo desemprego. Então tudo isso é reflexo, né? Lá atrás houve uma segregação, né, dessa parte da população, e isso vai gerando exclusão, né, que vai se perpetuando no decorrer do tempo. E é necessário que o governo, né, tome iniciativas para acabar com isso. E aí a gente tem um exemplo dessas políticas, que é a política de cotas, né? Olha só. Com a política de ações afirmativas, é a primeira vez que o Estado brasileiro implementa políticas públicas a favor da população negra. Pois, em toda a história do Brasil, essa população sempre foi alvo de políticas que a desfavoreciam. O que dizer de 300 anos de escravidão? Quem foram os beneficiados? O que dizer da política imigrantista do final do século XIX e início do século XX? Será que os beneficiados de tal política foram os ex-escravos e seus descendentes? São necessárias ações efetivas para enfrentar o problema da exclusão do negro no Brasil, mais que boas intenções, retórica e políticas e debates acadêmicos. Então a gente tem aí, né, 300 anos de escravidão. E quais políticas foram feitas para acabar com essa desigualdade, né? Então, a política de cotas entra justamente como uma dessas tentativas, né? Apesar da nossa Constituição proclamar que os direitos devem ser iguais para todos os brasileiros, este ideal até agora não se concretizou para o povo negro como um todo. Esse tratamento diferenciado não é um privilégio, e sim uma tentativa de diminuir a enorme desigualdade social que exclui o povo negro. Criar políticas de ação afirmativa em benefício do povo negro, isto sim é que é democracia racial, pois é criar oportunidades de acesso à completa cidadania, começando pela educação, levando em conta a diversidade étnica de toda a população. Ações afirmativas são políticas públicas, feitas pelo governo ou pela iniciativa privada, com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidade a todos. Então a política de cotas é vista justamente como uma dessas ações afirmativas, né, que ela visa dar uma resposta, né, ela ser uma política pública, né, para a população negra, mediante, né, a todo o período em que ela foi negligenciada, em que ela foi excluída. Beleza? Bom, e em relação aos povos indígenas, além das questões dos escravizados e seus descendentes, é importante salientar a posição dos povos indígenas na política do Império do Brasil. Nessa seara, destacam-se o indianismo, valorização do índio, principalmente no romantismo como um elemento diferenciador da identidade nacional, e no seu passado como substitutivo de um período histórico legendário inexistente na história brasileira, e a política indigenista imperial.
cidadania, mão de obra, soberania nacional e políticas específicas para comunidades indígenas, remoção e reunião de aldeias. Então a gente tem também, né, que olhar com atenção aí para essas políticas, né, em relação às populações indígenas, né, a política imperial e a política que vem sendo feita até hoje, né, qual a visão que a gente tem das populações indígenas, né, por que a gente questiona tanto, o índio não tem que, por exemplo, o índio está andando de carro, o índio está usando roupa. Por que ele não pode usar isso? Né? Qual a visão que a gente tem dele? Né? O índio deixa de ser índio porque ele está com carro? O índio deixa de ser índio porque ele tem internet? Não, né? A gente tem que saber que assim como todos, né, eles têm direito a usar os benefícios e as descobertas que o mundo tem, né? E isso não faz com que ele seja menos índio ou mais índio, né? E a gente tem que ter uma política de valorização, né, desses indígenas. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos então às atividades. Vamos lá, pessoal. Na número 1. Quais as leis abolicionistas promulgadas entre 1850 e 1888 no Brasil? Essa aí a gente viu, né? A Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Lei do ventre livre, que os nascidos após essa data seriam livres. Lei do sexagenário, dava liberdade aos escravizados, né, com mais de 60 anos. E a Lei Áurea, que foi a lei que finalmente, né, vai acabar com a escravização de pessoas aí no Brasil, ok? Vamos para o número 2? 2. Por que as leis de cotas são um tipo de política de ação afirmativa? E aí a gente tem, né, a própria definição de ações afirmativas. Ações afirmativas são políticas públicas, feitas pelo governo ou pela iniciativa privada, com o objetivo de corrigir desigualdades sociais presentes na sociedade, acumulada ao longo de anos, né? Então é uma forma, né, de regularizar, né, essas desigualdades. Beleza? Na número 3, o que foi o indianismo? Valorização do índio principalmente no romantismo como um elemento diferenciador da identidade nacional e do seu passado, como substitutivo de um período histórico legendário inexistente na história brasileira. Ok? E a número 4, a gente tem aí uma questão do Enem, né, lá de 2015. Vamos lá. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre as pessoas não cabe em cifras, né? Então, essa primeira parte aí, nesse primeiro texto, fala que embora o número de pessoas que foram libertas pela Lei Áurea seja um número pequeno, porque muitos escravizados já tinham conseguido a liberdade, ela é muito importante, por quê? Porque ela era uma lei que garantia essa liberdade. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro tornou-se mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e, com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e parras livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então aí está falando que a população livre na cidade do Rio de Janeiro, né, era muito grande e que, ao contrário de períodos anteriores, já não podia mais especificar que uma pessoa negra era um escravo, era um cativo, né, porque já existiam muitos que eram libertos. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos aperfeiçoados no texto 2, é do letra E, né? Significado político da abolição. Então, a abolição ela tem um significado político muito importante, porque ela tira da lei o direito de alguém ter posse sobre outra pessoa. Ok? Então, pessoal, as referências que eu utilizei. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!